Então nós estamos diante de uma porção muito conhecida, uma porção que poderíamos dizer que tem levantado muitas discussões a respeito da maneira como Tiago escreve, mas o ponto central de Tiago dentro dessa porção é fé. Então nós precisamos ter um ponto de partida e eu creio que esse é um lugar seguro para nós começarmos. Quantos de nós não gostaríamos de agradar a Deus? Eu acredito que todos nós que estamos aqui desejamos agradar a Deus. Mas se você deseja agradar a Deus, essa palavra é para você. Essa palavra é para mim, é para nós. Mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez você já deve ter ouvido isso muitas vezes. Desde as classes dos mais pequeninos, nós ouvimos: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu gostaria de perguntar a vocês, de que tipo de fé nós estamos falando? Isso é uma boa pergunta, porque parece que de alguma maneira nós generalizamos o conceito de fé. Eu tenho fé em Deus. E será que é esse tipo de fé que agrada ao Senhor? Ou Tiago está falando que existem tipos ou manifestações diferentes de fé, e algumas sequer podem ser consideradas como a fé bíblica, uma fé que agrada a Deus. Tiago vai nos mostrar de maneira única, de maneira muito peculiar. Ele nos revela que existem padrões de fé, existem diferentes tipos de fé, mas que existe apenas um tipo de fé que agrada a Deus, que agrada ao Senhor, que é a fé salvífica, a fé que nos salva. É a fé que move a mão de Deus em nossa direção. É sobre esse tipo de fé que Tiago está falando aqui. E sem dúvidas, esse texto que nós lemos, sob a perspectiva teológica, é um dos textos mais densos da epístola. É um dos textos que trazem mais complexidades. E essas dificuldades têm causado muitas discussões no decorrer da história da igreja. Mas deveríamos nos perguntar, mas por que tantas discussões e tantas dificuldades? Primeiro, porque esse texto que nós acabamos de ler, mais especificamente o versículo de número 24, coloca outro texto bíblico, outra porção, em aparentes dificuldades. Então eu gostaria de mostrar para vocês, primeiro, esses dois textos, para que vocês possam sentir um impacto dessa leitura. Vamos ler novamente Tiago 2, 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Ok? Agora abram suas Bíblias em Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Vocês conseguem perceber aqui uma aparente dificuldade? Porque Tiago está dizendo que o homem é justificado por obras e não por fé somente. Paulo aqui está dizendo que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, aparentemente, há um contraste, há algo que parece ser um desconforto quando lemos, porque nós sabemos que a palavra não está em contradição. Então nós não estamos entendendo o que está acontecendo aqui. Será que Tiago e Paulo estariam em oposição? Eu posso adiantar para vocês que não. Então a gente precisa caminhar com um pouco mais de cuidado. Mas isso já mostra para vocês porque essa porção de Tiago é uma porção que dá um pouco mais de trabalho, e eu quero ser muito cuidadoso com as minhas palavras aqui hoje. Se tiver qualquer dúvida, algo que eu fale e você não entenda, você pode me interromper e perguntar lá no podcast. Eu vou deixar uma caixa de perguntas, porque se surgirem dúvidas, a gente está aqui para isso mesmo. Mas eu gostaria de ressaltar outro ponto. Nós lemos aqui Romanos 3, 28. E esse versículo é uma referência, base, é um pilar para a reforma protestante. Quando nós olhamos para a reforma protestante, nós citamos 5 pilares: somente a Escritura, somente pela graça, sola gratia, sola Escritura, mas também sola fide, que é somente pela fé. Isso é um pilar na história da reforma protestante, e a igreja caminha sobre esses pilares. Então, tocar em algo que
está exatamente na estrutura da maneira como a igreja crê e caminha, é delicado. Então percebam que a gente precisa ter muito cuidado com cada uma dessas palavras hoje. E por fim, acho que nós adentramos em um ponto também que é extremamente sensível, porque nós estamos falando do coração de cada pessoa. Como eu posso dizer a alguém que a fé que essa pessoa tem pode não ser a fé que está conduzindo-a para a salvação? Então eu estou falando de uma coisa que está dentro do coração de alguém. Nós percebemos que é um texto que nos desafia. Mas o que Deus tem a nos dizer a respeito desse texto? O que o Senhor tem a nos comunicar nessa porção? Essa é a pergunta que precisamos fazer. É um lugar que precisamos reconhecer humildemente que precisamos da revelação do Espírito Santo de Deus. E essa é a minha oração nesta noite. O meu espírito está orando para que o Espírito Santo possa nos conduzir em cada parte da sua palavra. E eu creio que ele está aqui para isso. Porque quando Tiago começa a escrever, ele escreve para os de dentro. Ele está escrevendo para a igreja. Note que o versículo que nós começamos a ler, o versículo de número 14, traz aquele vocativo, uma chamada, meus irmãos. Ele está falando para os de dentro, ele está falando para os membros da igreja de Jerusalém. Ele não está falando para as pessoas de fora. E o versículo de número 14 diz: qual é o proveito? Qual é o lucro? Qual é a vantagem? Qual o ganho que você tem se você disser que tem fé, mas não tiver obras? E essa pergunta é uma pergunta que nos desafia. Qual é o proveito que nós temos se dissermos temos fé, mas nós não praticamos, não há obras? As nossas palavras são até boas, bonitas, teologicamente corretas, mas elas não estão sendo evidenciadas. E Tiago vai de maneira muito direta: por acaso essa fé pode salvá-lo? E aqui uma observação que é muito importante: Tiago está falando de obras. E o que Tiago está falando a respeito desse conceito? Porque quando a gente pensa em obras, essa palavra é uma palavra que tem um uso muito forte no Novo Testamento. Quando nós pensamos em obra, nós logo somos remetidos a uma ênfase que Paulo dá a respeito das obras da lei, as obras feitas, a obediência da lei. Então esse é o primeiro golpe que a nossa mente recebe quando nós ouvimos falar sobre fé e obras, porque nós ouvimos muito a respeito da justificação mediante a fé por meio da graça em Cristo Jesus. Então nós somos salvos mediante a fé pela graça. Esse é o ponto em que a igreja caminha. Então quando nós ouvimos falar sobre as obras, nós logo somos levados às palavras de Paulo, onde ele está tratando desse assunto, mas falando de pessoas que de alguma forma estavam tentando alcançar a salvação por meio daquilo que faziam somente. Nós somos bons cumpridores da lei de Moisés, nós somos exímios cumpridores da Torá. E essas pessoas estavam tentando alcançar, por seus próprios esforços, por seus próprios méritos, uma alternativa de salvação. E aí Paulo, ele precisa ser incisivo nessa questão. Para você ter uma ideia, nós poderíamos ler Gálatas, capítulo 2, versículo de número 16. E nessa porção, Paulo está tratando exatamente dessa questão. Veja o que Paulo diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Então Paulo está tratando aqui de um grupo específico que está buscando alternativas para alcançar a sua própria salvação, realizando as obras que Moisés prescreveu, ou as obras da lei. Mas Paulo está dizendo que o homem não é justificado por meio das obras que ele realiza. Isso é um ponto muito importante. E Tiago também não está dizendo ali, quando ele fala sobre obras,
ele não está se referindo exatamente às obras da lei. O contexto de Tiago é diferente, porque o que Tiago está tratando nesse ponto é que ele não está questionando a verdadeira fé, ele não está questionando a fé que nos salva, a fé que nos une a Cristo. Tiago está questionando alguém que afirma ter a fé em Cristo Jesus, alguém que diz: eu estou salvo, eu estou em Cristo Jesus, mas quando Tiago olha para a vida dessa pessoa, ele não vê obras. Esse é o ponto de Tiago. Percebem que Paulo e Tiago estão tratando de assuntos diferentes? Paulo está tratando de um problema específico, pessoas que estão tentando alcançar a sua salvação, realizando as obras da lei, as obras prescritas por Moisés. Tiago está tratando de pessoas que dizem ser salvas em Cristo Jesus. Mas quando Tiago olha para essas pessoas que dizem ter essa fé salvífica, ele não vê obras dessas pessoas. Então ele está tratando de um estilo de vida onde a fé se torna inoperante. E isso é muito delicado. Ele está tratando de um estilo de vida em que a fé está morta. O que em termos bíblicos sequer é a verdadeira fé. Então Tiago entende o que é a verdadeira fé, e ele diz: a verdadeira fé, ela tem uma manifestação. Tiago está falando de uma fé bíblica. E aí eu, pensando um pouco sobre os tipos de fé, eu lembrei de uma citação de John Piper, e eu trouxe para vocês aqui, em que ele trata sobre a fé salvífica, que é a fé que nos une a Cristo. O único tipo de fé que importa é a fé salvadora, é a fé que nos une a Cristo. Você está unido a Cristo mediante essa fé. Essa fé é a fé que importa, de modo que a justiça dele é contada em nós, e isso é a justificação, é a nossa justificação, é o poder dele que flui em nós para a santificação. Então, em outras palavras, não estou interessado na fé considerada de modo geral, porque nós ouvimos muito falar sobre fé. E o que eu quero dizer sobre isso? A fé das outras religiões não é a fé que Tiago está tratando aqui. A fé da ciência na validade de seus princípios. Eu sei que água é H2O, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Não é isso. Não é a fé que valida coisas lógicas. Não é a fé de uma criança que salta nos braços do seu pai. O que nós estamos falando aqui nessa noite é a fé que nos une a Cristo. É o tipo de fé que nos salva, que nos justifica, que nos santifica. E Tiago vai nos dizer que esta fé é manifesta em obras. Então, se você tem essa fé, ela manifestará frutos. É como se essa fé fosse uma raiz. E nós, uma vez que cremos em Cristo Jesus, meu irmão, eu espero que esses frutos sejam manifestos na sua estação própria para a glória de Deus. Então, com isso, nós temos um ponto de partida seguro para todo o restante do texto. Paulo estava tratando o problema das pessoas que diziam ser salvas apenas por cumprir as práticas exigidas pela lei de Moisés, e Tiago está tratando de pessoas que dizem ser salvas em Cristo, mas que entraram num estilo de vida em que a fé é inoperante, em que a fé está morta. Essa fé pode salvar? Ela pode salvar, mas pelo fato desse estilo de vida ser evidenciado, isso mostra que a verdadeira fé que nasceu, ela está morta, ela é inoperante, e Tiago está preocupado com isso. Esse é o ponto de Tiago quando ele começa no versículo de número 14. Ele diz: essa fé que vocês dizem ter, essa fé que é a fé salvífica, a fé que te salva, mas vocês dizem ter essa fé, mas não tem obras. Por acaso essa fé pode salvar vocês? E aí no versículo de número 15 e 16, ele traz um modo prático para que os seus leitores e nós também
possamos entender, sabe, o que Tiago está falando, para que não haja dúvidas. Ele diz: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Veja a pergunta que está no final do versículo 16. É a mesma pergunta que está no início do versículo de número 14. Tiago não quer deixar dúvidas a respeito do que ele está dizendo, a respeito de uma fé operante, uma fé viva, uma fé que nos une de fato a Cristo Jesus. Então ele pega um exemplo concreto, ele é extremamente prático para que possamos entender o que está acontecendo. E Tiago é judeu, isso é muito comum para a mentalidade judaica, esse aspecto mais concreto. E aí ele começa a descrever a situação, e está falando de uma situação que é dentro da igreja, é uma situação que está dentro da comunidade cristã. Porque ele diz: se um irmão ou uma irmã. Isso nos ajuda a limitar alguns conceitos, porque às vezes nós olhamos isso aqui, nós vamos resolver os problemas do mundo. Tiago não está tratando disso. Tiago está olhando para dentro da igreja. E aí ele diz: se um irmão ou uma irmã, essa pessoa chega até você, e essa pessoa carece de roupas para se vestir e do pão cotidiano. Então note que são necessidades básicas, específicas, e até assim a maneira como ele coloca, na minha versão está carecido de roupas, em algumas versões pode estar nus, mas é no sentido de despidos de uma roupa apropriada, vamos dizer assim, essa pessoa que carece de uma roupa apropriada. Pense numa estação de frio, ela pode estar até vestida, mas ela precisa de um casaco. Seria uma roupa apropriada para aquela estação, para aquele momento. Então, se uma pessoa precisa de uma roupa apropriada para uma determinada situação, para enfrentar um determinado tipo de estação do ano, e precisa do pão cotidiano, isso aponta para uma necessidade do momento, do hoje, do agora. Alguém que está precisando comer, e quando nós falamos do pão cotidiano, não é só aquela comida do dia, mas a comida mínima, para que aquela pessoa até mesmo se mantenha saudável. E aí ele olha, e qualquer um dentre vós, novamente ele aponta para dentro da igreja. Então, Tiago está falando para os de dentro, sobre uma necessidade de uma pessoa que está dentro. E essa resposta precisa ser dada pelos de dentro. Porque aí Tiago, qual dentre vós? Então ele olha para dentro da igreja. E aí ele continua dizendo: e disser, ide, mas ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos. Contudo, não providenciar, não oferecer, não dar o necessário para o corpo, para aquilo que essa pessoa precisa. Tiago pergunta: qual é o proveito de vocês terem dito isso? O ponto de Tiago aqui é que, frente a uma necessidade óbvia, frente a uma necessidade imediata, se eles dessem uma resposta com palavras bíblicas, porque se você olhar, ide em paz é uma palavra bíblica, mas se você, frente a uma necessidade imediata, der uma resposta bíblica, uma resposta com uma palavra até muito bonita, muito coerente, mas sem nenhum tipo de ação concreta, Tiago pergunta: de que adiantou você dizer isso? Esse é o ponto de Tiago. De que adiantaria fazer tudo isso? E quando nós falamos ide em paz, de fato é uma resposta até mesmo para os leitores de Tiago, os primeiros leitores, a igreja de Jerusalém. E Tiago está escrevendo tipicamente para os judeus, a igreja de Jerusalém que está dispersa. Ao ouvir isso, eles entenderiam o que Tiago está dizendo. Porque se você abrir a sua Bíblia, por exemplo, em Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 23,
você vai perceber que essa palavra, esse tipo de resposta, ide em paz, era muito comum. É uma expressão tipicamente religiosa. Juízes 6, versículo de número 23. Porém, o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então edificou ali Gideão um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é paz, Jeová Shalom. Então essa liberação de paz, 2 Reis capítulo 5, versículo de número 19, é ainda mais claro. É o contexto em que Naamã é curado, e então na sua despedida ele deseja dar alguns presentes a Eliseu. Eliseu recusa esses presentes, e aí 2 Reis capítulo 5, versículo 19, veja como que Eliseu despede Naamã. E Eliseu lhe disse: vai em paz, ide em paz. Da mesma maneira, isso continua. Esse tipo de resposta é uma resposta piedosa, uma despedida piedosa, é uma despedida bíblica. Continua ecoando no Novo Testamento, Lucas 7,50. Mas Jesus disse à mulher, aqui é a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. Quando Jesus fala com aquela mulher que os pecados dela estavam perdoados, ele vai despedir aquela mulher e ele diz, versículo 50, a tua fé te salvou, vai em paz, ide em paz. Então esse tipo de resposta é uma resposta piedosa. Mas Tiago está dizendo, o que adianta uma pessoa que tem uma necessidade, um irmão teu que tem uma necessidade, e você percebe essa necessidade, você tem algo que pode compartilhar com essa pessoa, mas quando você olha para ela, acabou o culto, meu irmão, vai na paz. Tiago está dizendo, do que adianta isso? Esse é um desafio para nós como igreja. É uma epístola que nos tira da zona de conforto e nos faz repensar toda a nossa prática a respeito do que entendemos sobre o Evangelho. Então agora Tiago está dizendo, olha, isso não adianta de nada. E a expressão aquecei-vos, fartai-vos, isso está quase no sentido de uma oração para que Deus supra a necessidade deles, que Deus supra a necessidade do irmão. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. É exatamente esse tipo de ação que muitas vezes nós fazemos. Meu irmão, que o Senhor te aqueça, que Ele farte a sua dispensa. E aí Tiago diz, se eu libero essa palavra e não faço nada, de que adianta? É apertado, não é? Mas é o nosso desafio. Tiago está questionando, porque ele diz, há algo que falta, e talvez a fé que até é poderosa para nos salvar, está inoperante, e nisso corremos um grande risco. Essa é a pergunta de Tiago, do que adiantaria dizer todas essas coisas? Então, dois problemas são percebidos aqui de maneira muito clara. As minhas palavras, por mais bem intencionadas que sejam, por si só, elas não beneficiam essas pessoas que estão necessitadas. Eu posso falar e até demonstrar nas minhas palavras piedade, compaixão, mas somente as minhas palavras não resolverão o problema dessas pessoas. Novamente, eu quero ser muito cuidadoso com o contexto. Tiago está falando dos seus irmãos, para os irmãos necessitados de dentro. Não estou dizendo aqui que nós temos que resolver os problemas do mundo, porque nós não vamos acabar com a fome no mundo, amém, irmãos? Quem vai acabar com a fome no mundo? Ele está voltando. O reto juiz vai acertar todas as coisas. Aí você vai dizer assim, mas Zeca, se nós não vamos resolver, por que fazemos? Porque da mesma maneira que nós desfrutamos os primeiros frutos da eternidade, as nossas ações aqui também já antecipam aquilo que será completo quando Ele vier.
Esse é o ponto em que nós precisamos nos mover. Então, se eu libero uma palavra de fé, se aqueça, mas eu tendo um casaco no meu armário que eu posso compartilhar com o meu irmão, essa minha palavra de fé por si só está morta. Se eu posso fazer algo pelo meu irmão e eu libero uma palavra de fé e eu não me movo de acordo com essa palavra, a minha fé está inoperante. Meu irmão, algumas respostas de orações, elas já estão em nossas mãos. Deus está nos levantando também como respostas de orações nas vidas de outras pessoas. Às vezes nós queremos, receber respostas das nossas orações, mas eu creio que Deus está levantando uma igreja para também ser resposta de orações na vida de outros. E isso tem sido um clamor. Eu preciso confessar, meu irmão, que não há como ler Tiago e não ser completamente confrontado. Mas isso nos tira do lugar e nos move em direção ao céu, porque eu creio que a nossa fé está viva. Meu irmão, se você se sente confrontado, eu quero te dizer, a tua fé está viva. Se você é indiferente a isso, se você se coloca num patamar onde diz, não, isso não me afeta, essa palavra não é para mim, eu te digo, cuidado, porque a tua fé pode estar morta. Mas se você se sente confrontado, é o Espírito que está trabalhando dentro de você, meu irmão. E se o Espírito está trabalhando, pode ter certeza que isso está alinhado com a boa obra que já começou e que vai ser completa até o dia de Cristo Jesus. Mas eu preciso reconhecer que apenas eu liberar as minhas palavras, por mais bem intencionadas que sejam, elas não resolvem o problema. Uma vez que eu posso fazer algo em direção ao meu irmão. O segundo problema é que essa falha em prover algo para os necessitados pode levantar uma outra questão, e uma questão muito séria, uma questão a respeito da nossa condição espiritual. Porque se eu estou apático a isso, se isso não me interfere, se eu não sinto o confronto dessa palavra, se ela não nos tira do lugar, precisamos olhar para dentro de nós mesmos, porque essa palavra também confronta a nossa condição espiritual. Nós estamos falando aqui de pessoas que estão caminhando de modo que a fé está inoperante, ou seja, a fé que salva é a fé verdadeira, mas ela está inoperante. Essa fé não opera em nós a salvação, é o que Tiago está dizendo. E aí a gente pode sentir o peso disso quando nós lemos, por exemplo, a parábola dos bodes e das ovelhas. Isso é Mateus, capítulo de número 25, a partir do versículo de número 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão. Perceba que Jesus traz aqui uma imagem do grande dia. Mas, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te visitamos, e não te assistimos? Então lhes responderá, o Senhor responderá isso no grande dia: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos. Eu posso ver essa imagem porque aqui, nos versículos anteriores, os que estavam à direita foram chamados: vinde benditos de meu Pai. Então agora o Senhor se volta e diz: quando deixaram de fazer a todos destes pequeninos, quando deixaram de fazer a eles, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. O que Jesus está dizendo aqui? Está falando de uma fé inoperante, porque até o reconhecem como Senhor. Mas Senhor,
mas de fato a fé não estava operando. Era uma fé morta. E essa ilustração de Tiago se torna um pivô. Perceberam aqui os dois problemas? O primeiro é que as minhas palavras, por mais bem intencionadas que sejam, essas palavras não resolvem os problemas, não solucionam, não trazem a solução dos problemas. E ainda mais, eu digo isso num contexto em que, se eu puder fazer alguma coisa e não fizer. E aí o segundo problema é um problema mais profundo, porque ele diz que esse tipo de conduta revela uma condição espiritual preocupante, em que a nossa própria salvação pode estar em questão. Se de fato nós cremos, ou se uma vez até cremos, mas a nossa fé se tornou inoperante, porque os frutos não estão sendo evidenciados. Então Tiago traz isso, e essa ilustração é como se fosse um pivô. Vai tratar dessas duas questões, desses dois problemas. Dizer a alguém se aqueça sem fazer algo, sem oferecer um casaco, sem compartilhar aquilo que talvez esteja no seu alcance. E note, não estou dizendo aqui que você precisa fazer aquilo que não está nas suas mãos, porque a Bíblia nos diz que tudo aquilo que vier às nossas mãos, nós devemos fazer conforme as nossas forças. Então não tente carregar os problemas do mundo. Mas se está no teu alcance, eu pergunto a vocês, o que nós podemos fazer? Porque se estiver ao meu alcance e eu não fizer, mas eu estou liberando palavras, olha, o culto, olha, é uma bênção, os meus irmãos entram, eu vejo meu irmão indo embora. Tiago diz, isso é tão ineficaz quanto dizer que tem a fé em Cristo, dizer que tem a fé que nos une a Cristo, mas não tem as obras. A fé que está por si só, a fé que em si mesma está morta. Então nós precisamos acordar, porque a fé morta é inativa, ela é inútil. Do que adianta dizer ter a fé verdadeira, dizer que tem a fé que te une a Cristo, se ela não está produzindo o fruto que nos verifica que ela de fato está viva dentro de nós? Eu digo que tenho a fé viva, mas se eu não tenho um fruto que verifica isso, nós precisamos romper o nível das palavras. E o versículo de número 18, Tiago continua trazendo isso. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Com as obras te mostrarei a minha fé. O que Tiago está dizendo aqui? Eu tentei parafrasear esse versículo para a gente entender. Tu tens fé e eu tenho obras. E isso porque também tenho a fé que você diz ter. Então esse é o ponto. Tiago está olhando e diz assim, você tem fé? E Tiago diz, olha, eu tenho obras. Mas eu tenho obras porque eu também tenho essa fé que você tem. Tiago não está separando as obras da fé. Ele está dizendo, eu tenho obras porque eu também tenho essa fé que você diz ter. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Me mostra essa tua fé. Essa fé que eu também tenho. Mas me mostra essa fé sem as obras. Como você pode mostrar essa fé? Eu creio que nós estamos aqui e cremos em Cristo Jesus. Mas como eu posso mostrar essa fé sem as obras? Não há como. Mas com as obras, e aí Tiago, com as obras que você não tem. Tiago é como se ele criasse ali alguém imaginário que ele está confrontando. Com as obras que essa pessoa não tem, eu vou te mostrar a minha fé. Fé é essa que você afirma ter, mas não pode ser comprovada sem as obras. Esse é o ponto de Tiago. E para Tiago, a fé e as obras não são dons especiais. A fé e as obras são elementos que todo cristão, todos nós temos ou precisamos ter. Não é uma opção. Eu quero ter um
ou o outro. Não há esse caminho para nós. Não, porque eu sou salvo pela fé. Ou também o outro extremo. Ah, não, mas eu faço. Não é sobre isso. Você não vai para o céu porque você está fazendo algo, meu. Você é salvo mediante a fé, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Então a gente não tem uma opção aqui de escolher fé ou obras. Isso faz parte, é um dom necessário para todos que estão em Cristo Jesus. Então a fé é genuína? É. Ela é verdadeira? É. Só que Tiago diz, está inoperante, é inútil, está morta. E por isso ela não pode salvar. Por quê? Porque nós mortificamos a fé. E aí esse lugar é um lugar onde que nós precisamos caminhar, para que a nossa fé ela seja evidenciada como uma fé viva. E aí, no versículo de número 17, após Tiago dar um exemplo, vamos dizer, horizontal e concreto da fé que está morta, dessa fé de alguém que diz ter fé, mas não faz nada que está alinhado com essa fé, agora Tiago nos dá um exemplo diferente. Ele nos dá um exemplo vertical, porque ele diz no versículo 19, crês tu que Deus é um só? Ele diz, fazes bem. Até os demônios creem e tremem. E aí muitos caem no erro de dizer, eu tenho fé. Esse é um problema. Não, basta você ir lá na frente e fazer uma oração. O pastor vai orar por você, o ministério de intercessão vai orar por você. Mas e depois disso? Então não basta apenas dizer, eu creio. É necessário que essa profissão de fé ela seja seguida de evidências externas. É necessário. E aí Tiago coloca isso de uma maneira muito abrupta. É um choque para a gente. Porque ele diz, se tu crês que há um só Deus, ele está dizendo, olha, essa confissão é uma confissão de fé cristã. É uma confissão para os judeus extremamente ortodoxa. Nós estamos falando aqui de Deuteronômio 6,4. Nós estamos falando da Shema, que era uma oração que todos os judeus faziam 3 vezes por dia. Eles declaravam, o Senhor é o único Deus. Lembre, Tiago é bispo da igreja de Jerusalém. O seu primeiro público-alvo são os judeus. Mas essa afirmação que estava até mesmo enraizada na fé dos judeus, na fé cristã, Tiago está dizendo, fazer esse tipo de declaração apenas por si só não é suficiente. Existem muitas palavras, meu irmão, na Bíblia, sabe, que são palavras de fé, mas não adianta apenas declarar essas palavras. Fazer declarações de palavras da Bíblia não vão te levar para o céu. Não adianta, senão a gente fecha a igreja, começa a declarar a palavra, começa só a falar a palavra, mas eu creio. Tiago é direto. Se você professa isso, continue fazendo. Ele não está dizendo para você parar de declarar a palavra. Ele não está dizendo para você, pare de declarar a palavra e faça as coisas. Não. Tiago está dizendo, olha, é exatamente isso. E você está certo. Ele não coloca ninguém numa plataforma e diz, que bom que você está declarando a palavra. Não. Ele diz, esse é o caminho. Fazes bem. Só que ele prossegue e diz, mas até os demônios também creem. É preciso reconhecer que as declarações mais ortodoxas e alinhadas com as Escrituras também foram feitas por demônios. Também foram feitas até por Satanás. Quando você lê Marcos 1, 24, os demônios reconhecem que Jesus é o Santo de Deus, é o Filho de Deus. Quando Satanás está com Jesus no deserto, ele declara a palavra. Isso nos demonstra que é possível declarar a palavra, professar a palavra, dizer coisas que teologicamente estão até certas, mas está completamente perdido. As palavras estão certas. Os demônios também sabem que só existe um só Deus. Eles conhecem a verdade de quem Jesus é. Eles sabem que Jesus é Senhor dos senhores. Mas qual é a diferença da declaração dos demônios e a declaração que nós como igreja fazemos? É que eles declaram, mas não se submetem, eles não reagem, não agem voluntariamente ao senhorio de Jesus. Então as palavras dos demônios ficam só no nível verbal,
verbal, no nível das declarações. Essas palavras nunca alcançam o interior deles. Por quê? Porque eles estão em constante rebelião, porque eles estão num lugar onde não há arrependimento. Demônio não se arrepende, demônio não abandona a rebelião, demônio não confessa pecado, demônio está constantemente em rebelião. Mas você vai dizer, mas eles não podem declarar a palavra? Podem. Aqui está o ponto. Quando as palavras, elas estão somente no nível das declarações, e isso não está manifesto nas evidências, nos frutos das nossas obras, nós corremos o risco, meu irmão, de estar falando aqui, mas por dentro estarmos mortos. Então, Tiago está dizendo, a palavra é boa, mas precisamos cuidar que essas coisas que são santas não se tornem coisas comuns, não se tornem apenas palavras que liberamos todos os dias. A nossa teologia, ela precisa ser firme, ela precisa ser fundamentada na palavra, mas se ela estiver só no nível das palavras, do meu dizer, eu vou pegar a palavra que é boa, a teologia que está firme, mas ela vai apodrecer, porque está apenas no nível verbal, no nível das declarações. Os demônios tremem de medo, eles sabem que eles estão diante do Senhor, que existe um único só Senhor. E aí eu não sei se isso é irônico, se isso é trágico, mas Tiago ainda diz, pelo menos os demônios tremem, mas vocês estão dizendo que creem, mas não entendem diante de quem estão. E aí Tiago diz, essa fé não pode salvar vocês, porque não tem arrependimento, porque não há abandono da rebelião, porque não tem confissão, porque não tem mudança, não tem busca de mudança de atitude. Esse é o lugar que Tiago está nos chamando, meu irmão, porque se não houver uma busca por mudanças de atitudes, não haverá frutos. Mas que nesta noite o Espírito esteja nos levando a essa busca, em nome de Jesus, que possamos caminhar em direção ao Evangelho que me chama a morrer para mim mesmo, para que Cristo possa viver em nós e através de nós. Esse é o lugar de Tiago. Tiago está nos sacudindo. Ele olha no versículo de número 20 e ele diz, queres pois ficar certo, queres saber de fato, ó homem insensato. E a palavra insensato aqui é kenós no grego, que quer dizer vazio, vão, destituído de verdade, em lugares como vasos, mas que estão vazios, que não contêm nada. Essa palavra aponta para homens que estão de mãos vazias, mas estão declarando a palavra. Ele diz, está vazio, destituído de riqueza espiritual, é pobre, é alguém que se vangloria na sua própria fé, como se fosse uma posse transcendente, mas essa fé está morta, porque não tem frutos de fé, não tem frutos de arrependimento, sem propósito. Então Tiago está dizendo, esse homem que é nós, insensato, que nos lembra o que aconteceu em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que a terra era sem forma e vazia. O efeito daqueles que ouvem e até professam a palavra, declaram a palavra, dizem ser crentes, mas não vivem a palavra, não praticam a palavra. A fé está morta e, consequentemente, irmãos, se você ouve a palavra e não pratica, cuidado, porque você está prestes a ser levado por uma tormenta. É a parábola dos dois fundamentos. Aquele que ouve a palavra e não pratica, Jesus diz, direi a quem semelhante é semelhante a um homem que construiu a casa na areia. Veio a tormenta, as inundações, a tempestade, e aquela casa não pôde resistir. Tiago está dizendo, homem insensato, queres saber de fato de que a fé sem as obras é inoperante? Versículo de número 21, não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Então Tiago recorre agora a uma referência incontestável. Ele vai em Abraão, o pai da nação. Tiago vai a alguém que qualquer judeu, ao ouvir, ele vai dizer, Abraão, nosso pai. E aí ele diz, foi o cumprimento da promessa de Deus para Abraão, Isaque. Então quando um judeu olhava para Abraão, olhava para uma referência da nação, alguém
que carregou o início da nação de Israel. Os descendentes de Abraão, aqueles que tinham essa designação, eram chamados de filhos do Senhor, povo de Deus. E aí Tiago traz isso. Ele diz: lembra de Abraão? Quando Abraão ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque, ali ele foi justificado. Talvez esse seja um dos contextos mais famosos da vida de Abraão, né? Quando Deus chama Abraão e pede a Isaque para que Abraão sacrificasse Isaque no Moriá. E é a partir daqui que começa a surgir toda a dificuldade entre Paulo e Tiago, porque ambos vão usar essa mesma referência para tratar de alguns assuntos que eram problemas que eles precisavam enfrentar. Mas o que é importante entender aqui é o que Tiago está pensando sobre justificar. Quando ele fala aqui, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, o que Tiago está pensando aqui como ser justificado? Se você for em Gálatas, capítulo 3, versículo de número 6, Paulo está falando da experiência de Abraão. E ele diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Então Paulo aqui está citando Gênesis 15:6 para fundamentar a ideia de que Abraão, por ter fé, foi creditado, foi colocado nele a justiça do Senhor, e que ninguém é justificado por obras. E Paulo falou disso em Romanos 3:28, onde nós já lemos. Mas quando Paulo está falando de justificar aqui, ele está falando da ideia no sentido de um veredito de Deus, de uma declaração de Deus a respeito de quem nós somos. A palavra que ele usa aqui é dikaió, que é um sentido judicial, forense. Então, quando Paulo está falando sobre justificar, ele está falando de uma declaração de Deus ao nosso respeito. A justificação é um ato de Deus sobre nós, porque nós não merecíamos estar aqui. Nenhum de nós poderíamos nos aproximar de Deus. Por quê? Porque não há em nós a justiça necessária. E ele sabia disso. Então, como nós não podíamos produzir a justiça necessária para ele vir, então ele vem, morre na cruz do Calvário, e todo aquele que crê no sacrifício do Cordeiro, nele é imputado justiça, seguindo o que aconteceu com Abraão. Porque Abraão é antes da lei. Então, quando Abraão foi justificado? Antes que houvesse lei. E quando Abraão creu naquilo que o Senhor havia dito, naquele momento é como se Abraão fosse posicionado no mundo espiritual para poder então se achegar a Deus. Essa é a mesma realidade que está sobre nós. Uma vez que nós cremos em Cristo Jesus, nós somos posicionados no mundo espiritual em justiça. E então, justificados, nós somos justos. Agora você pode acessar a sala do trono, porque a justiça necessária foi derramada sobre nós. É assim que Paulo está falando sobre justiça, sobre justificação. Mas agora, Tiago está tratando disso de uma maneira diferente, porque há um outro sentido de justificação no Antigo Testamento. A palavra justificação também tem uma outra conotação. E a gente precisa ler 1 Reis 8, 31, 32. E isso vai nos ajudar a entender outro sentido que essa palavra também tem. É a oração de Salomão quando o templo foi inaugurado. Veja a oração de Salomão. Se alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu nos céus e age, e julga teus servos, condenando o perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, para que lhe retribuíres segundo a sua justiça. Ou seja, um outro sentido de justificação. O Deus que julga segundo o proceder daquela pessoa. Então olha o que Salomão está orando. Segundo o proceder, justifica o justo. É aquela pessoa que está correta, mas julga aquela causa. Traga o seu decreto, traga o seu favor sobre aquela pessoa. Então esse é um outro sentido para justificar. E Jesus fala sobre isso.
Porque a nossa entrada no reino, meu irmão, a nossa entrada no céu, podemos partilhar da presença de Deus aqui nessa noite, dependeu do que Jesus fez na cruz do Calvário e do nosso compromisso de fé com Ele. Se você crê em Jesus, há uma porta aberta, há um acesso ao Pai nesta noite para todos nós. E isso foi conquistado na cruz do Calvário. Mas essa justiça que foi imputada em nós, que foi colocada em nós por posição, também espera de nós uma conduta, que nós venhamos caminhar alinhados com essa posição. Quem nós somos em Cristo Jesus? Justos. Fomos justificados por Cristo. Uma vez justificados, se você está nessa posição, é necessário uma conduta. Essa conduta é esperada de todo discípulo, é esperada de todo aquele que está em Cristo Jesus, e Ele está esperando isso de nós, tá? Abre em Mateus capítulo de número 5, aí a gente vai para o Novo Testamento, que é a nova aliança. Mateus 5, versículo de número 20, Sermão do Monte. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Mas que justiça é essa? É aquilo que nós fazemos. Vai em Mateus 12, 37. Porque pelas tuas palavras serás justificado. Olha, é Jesus que está dizendo isso. Aí você diz, mas peraí, eu não sou justificado pela fé? Sim, sou justificado, mas a minha conduta. Porque pelas tuas palavras, pelas minhas palavras, eu serei julgado, serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. É necessário uma conduta alinhada com essa justiça. Esse é o ponto. Então, Tiago está nos chamando a essa conduta, porque nós fomos posicionados. Então, Paulo está falando o quê? Nós somos justos. O sangue do Cordeiro, ele é suficiente para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, para nos lavar, para nos justificar. Mas uma vez que você está em Cristo Jesus, você está justificado, agora Ele espera que a tua conduta esteja alinhada, para que essa conduta te leve a um lugar de relacionamento até a aprovação final. É aqui, meu irmão, que eu penso, cuidado quando alguém diz, não, uma vez salvo, sempre salvo. Muito cuidado com isso, porque nós precisamos continuar combatendo o bom combate da fé. Precisamos continuar caminhando. E Tiago prossegue no versículo de número 22. Você viu como a fé operava juntamente com as suas obras? Ele está falando, viu como a fé de Abraão operou juntamente com as obras de Abraão? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. A fé que operava. E olha como que é perfeito a maneira do Senhor, meu irmão, inspirar Tiago. O verbo está no imperfeito. Como assim? É contínuo. A fé que operava, não foi a fé que operou. Meu irmão, a fé que operou na tua vida, no dia em que você recebeu o Senhor Jesus, ela continua operando em nós. Ela continua viva. Então não é somente um momento, um encontro, mas é uma ação contínua. E a fé e as obras estavam juntas. Tiago diz, olha para Abraão. Essa fé e essas obras estavam juntas. Da mesma maneira, levante a tua mão para o alto, meu irmão, que a nossa fé e as nossas obras possam caminhar, cooperando juntamente para a glória de Deus. Então Tiago não está focado aqui na justificação. Ele está focado claramente que Abraão não foi um homem de um só momento, no sentido de que, eu declaro isso, aconteceu em um momento da minha vida e acabou. A palavra continuou trabalhando na vida de Abraão, a fé continuou trabalhando na vida de Abraão. Que essa palavra possa continuar trabalhando nas nossas vidas, que ela possa continuar ecoando em nossas vidas. E aí ele vai dizer que a fé foi aperfeiçoada, a fé se consumou. Mas em que sentido? Não porque havia uma falta, mas porque ela alcançou o seu objetivo. É assim que o amor de Deus também é aperfeiçoado em nós. Falta amor de Deus sobre as nossas vidas? Não, mas Ele vai alcançar esse objetivo na vida da senhora, vai alcançar esse objetivo na tua vida, vai alcançar esse objetivo nas nossas vidas. Da mesma maneira, quando nós nos movemos alinhados com a nossa fé, meu
Meu irmão, essa fé, ela vai alcançar o objetivo, e quando agimos em fé, a nossa fé alcança o propósito para o qual recebemos. Todos nós recebemos uma porção de fé, um dom que o Senhor nos deu, e Ele diz, isso vai amadurecer. Essa fé vai alcançar o seu objetivo, irmão. Continue buscando o Senhor, mas saia daqui queimando por Jesus para agir em fé, até que essa fé cumpra o propósito para o qual foi enviada. E ele continua no versículo de número 23: e se cumpriu a escritura, a qual diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. É a fé de Abraão, e foi chamado amigo de Deus. É interessante que aqui há duas porções de Gênesis. Quando lemos o versículo de número 23, isso é Gênesis 15:6. Quando nós lemos o versículo de número 21, 22, é Gênesis 22. Então, cronologicamente, eles estão opostos. O que isso é tão importante? É que quando nós lemos Gênesis 15:6, ali Abraão foi imputado por justiça porque creu. Agora, quando chega no Moriá, a fé que Abraão dizia ter, agora essa fé é comprovada. Abre aí em Gênesis 22:8, vale a pena ler. Quando Abraão está diante do seu desafio, o seu filho pergunta: pai, tem um cordeiro, mas cadê ele? Tá tudo aqui, tem fogo, tem cutelo, tem madeira, tá tudo certo, mas está faltando um cordeiro. Abraão respondeu: Deus proverá para si. Olha a fé de Abraão, está no nível das palavras. Mas Abraão amarra Isaac. Abraão está pronto para imolar Isaac. E quando Abraão está para descer, meu irmão, o cutelo, vem a palavra de Deus: Abraão, para. Mas por quê? Mas espera aí, Senhor, por quê? Olha aí no versículo de número 12: não estendas as mãos sobre o rapaz, nada lhes faça. Por quê, Senhor? Porque agora eu sei que temes a Deus. Espera aí, mas Deus já não sabia? Sabia, mas a fé precisa vir à tona. Meu irmão, sabe por que Deus está nos levando a esses lugares para que a nossa fé seja evidenciada? É para que você saiba, porque Ele sabe que está aí viva. Ele sabe que essa fé está dentro de nós e está viva, mas Ele quer que você tenha certeza disso. Meu irmão, imagina Abraão ali agora: mas o Senhor não sabia? Mas Abraão, mas eu acho que você que precisava saber disso. Agora você sabe, Abraão, que eu sei que você me teme. Meu Deus. Então o Senhor está nos levando a esse lugar onde as nossas obras verificam a nossa fé, que trazem à existência aquilo que ainda não existe, meu irmão. E então, entrando aqui nos últimos versículos, o versículo de número 24, ele diz: verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não somente por fé. Porque ele está com a fé viva, mas a evidência vem quando nós agimos. Mas isso não é para qualquer um, porque quando Abraão se moveu assim, ele foi chamado amigo de Deus, porque ele confiava no Senhor. Ele se movia em concordância com a voz de Deus. Que nesta noite, meu irmão, nós possamos ser posicionados desta maneira no mundo espiritual. Não é colocar as obras acima da fé, mas é como que se nós pudéssemos avançar como uma igreja que tem fé e fé viva, uma fé que está queimando, que não está apenas nos níveis da palavra, nos níveis de verbos, nos níveis de diálogos, mas que possamos nos mover, meu irmão, em cada oportunidade para evidenciar e manifestar essa fé. Aonde está o cordeiro? Deus está vendo, Deus está cuidando, Deus proverá para si, meu irmão. Deus tinha um plano para Abraão, Deus tem um plano para você. Meu Deus! As atitudes de Abraão estão alinhadas porque ele ouviu a promessa e ele creu na promessa. Ele ouviu o que o Senhor dizia. Então as atitudes eram uma atitude de alguém que confiava no Senhor. Eu pergunto, como estão as nossas atitudes nessa noite? Meu irmão, Abraão almoçou com o Senhor em Gênesis 18. Havia intimidade. Ele usou Abraão para os seus planos. Ele usou Isaac para os seus planos. E eu sei que ele também tem coisas, propósitos,
que estão reservados para a tua vida. Ele te envolveu nos planos dele, meu irmão. Confie. Talvez no meio desse furacão, o Senhor está dizendo: mantenha a fé de maneira viva. Ele usa Abraão e Isaque para mostrar a nós uma imagem do filho que seria entregue, o Cordeiro de Deus que seria sacrificado na cruz do Calvário. E nós sabemos quem é esse Cordeiro: é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas só que quando Deus olhou para Isaque, ele preservou a vida de Isaque. Ele segurou a mão de Abraão. Mas quando o seu próprio filho foi pendurado na cruz do madeiro, ele não parou a sua mão, ele foi até o fim. O Cordeiro foi sacrificado para que eu e você hoje pudéssemos ter acesso a esse lugar nesta noite, meu irmão. E eu posso te dizer uma coisa: Tiago conhecia bem esse Cordeiro. Tiago cresceu com esse Cordeiro. Ah, meu Deus, Tiago teve muito tempo de família com esse Cordeiro. Ele é o nosso Salvador. Creia e se mova alinhada com a tua fé. Verificaste que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. Versículo de número 25. De igual modo não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. E agora Tiago faz algo que nos inculca. Por que ele pega Raabe como um exemplo de fé? Meu irmão, olha para o Antigo Testamento, não há tantos exemplos, tantos homens de fé, mas aí ele escolhe Raabe. Nós estamos falando de Josué, capítulo de número 2. Olhamos para Hebreus 11, nós temos uma galeria de homens de Deus, exemplos incríveis. E quando olhamos em Hebreus 11, anote isso, meu irmão: aqueles homens tinham fé, e uma vez que eles tinham fé, algo foi feito pela fé. Você tem fé, se mova alinhado por essa fé, porque a verdadeira fé em Deus, ela é ativa, ela não é passiva, ela não está parada. Não há reservas para a fé, meu irmão, que possamos avançar. Mas da mesma maneira que Abraão agiu voluntariamente e entregou o seu coração e arriscou tudo, que isso seja uma posição para nós aqui nesta noite. E isso também verificamos em Raabe, porque Raabe arriscou a sua própria vida. E aí, quando olhamos para a vida de Raabe, nós percebemos dois pontos, que são pontos em comum em relação a Abraão. Porque tanto Abraão quanto Raabe são típicos prosélitos. Prosélito é todo aquele estrangeiro que se convertia à fé dos judeus. Raabe, porque estava em Jericó. Mas Abraão, ele ouviu a voz de Deus e ele saiu da terra de Ur dos caldeus, de uma terra até mesmo de idolatria. Então Raabe é uma típica, um típico exemplo de proselitismo, vamos chamar assim. E Abraão em si, porque ele ouve a palavra, mas Abraão é um gentio. Quem é Abraão? Abraão é alguém que está na terra de Ur dos caldeus. Mas ele ouve a voz de Deus, responde e vem. É assim que Deus está nos chamando, meu irmão. Ele nos tira dos lugares improváveis e nos tira para nos chamar para uma jornada de fé. Mas outro ponto que é interessante é que tanto Abraão quanto Raabe foram hospitaleiros na sua fé. Abraão foi aquele que recebeu 3 homens, um deles era o próprio Deus. Gênesis 18, quando Deus estava falando com Abraão a respeito do que aconteceria em Sodoma e Gomorra. Mas Raabe também foi hospitaleira ao receber os 2 espias, e ali a sua ação foi necessária para que aqueles espias tivessem as suas vidas preservadas. O que nos mostra que, de alguma forma, Tiago está olhando para isso. Lembra dos versículos que nós lemos, 15 e 16? Se você vê alguém que precisa, meu irmão, se mova em fé. Ore por aquela pessoa, sim, mas compartilhe. Mas o último ponto é glorioso, porque agora é um contraste. Abraão é um patriarca e Raabe, uma meretriz, uma mulher de história duvidosa, uma mulher com a história sombria. Mas quando nós nos aproximamos do Senhor, e quem diz que não tem graça no Antigo Testamento? Quando nós nos aproximamos do Senhor, seja um patriarca ou seja uma prostituta, há um caminho de fé pelo qual nós podemos ser salvos. Não há acepção de pessoas.
É assim que a nossa fé precisa caminhar. Eu não sei, meu irmão, qual é a tua história, qual é a tua jornada, mas há um lugar em Deus que você pode trilhar um caminho de fé e sair daqui declarando a tua salvação para a glória de Deus. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim a fé sem as obras é morta. A fé sempre terá uma companheira inseparável. As obras acompanharão, uma vez que Ele nos alcançou, e eu creio que nós fomos alcançados, que venhamos sair daqui entendendo que essa fé está viva. Eu declaro isso em nome de Jesus, mas não para te animar, meu irmão, mas para te encorajar a sair daqui e se mover em fé, que você possa se mover em compaixão, que o Espírito Santo possa te levar a um lugar de partilhar o pão, que Ele possa te dar discernimento, para que você também não jogue pérolas aos porcos, mas que você receba o discernimento para fazer aquilo que Ele quer que você faça. E é nesse lugar que eu quero orar com vocês, porque eu quero ter esse discernimento. Eu quero avançar nesse lugar, porque eu creio que a nossa fé está viva. A tua fé está viva, meu irmão. Eu sei que o Espírito nos confrontou aqui até esse momento, porque está viva. Daiane, está viva essa fé. Coloca a tua mão sobre o teu coração nessa noite. Meu irmão, é um evangelho prático. Nós não vamos ficar no nível das palavras. Espírito Santo, leva-nos além. Meu Pai, obrigado por nos trazer até aqui, para sairmos daqui queimando nessa fé viva, que nos salvou, que nos resgatou. Jesus, obrigado pelo teu sacrifício, porque sem este sacrifício, nós jamais conseguiríamos. Espírito Santo, mas nós recebemos a tua palavra nesta noite, e saímos daqui entendidos de que essa fé que está viva se manifestará. Senhor, que esses frutos sejam evidenciados para a glória do teu nome. Meu Pai, pode ser até uma pequena evidência, mas ela será suficiente para que o Senhor possa olhar para nós e dizer: agora você sabe que nós te tememos. Deus, leva-nos a esse lugar. Perdão, Senhor, porque às vezes nós não conseguimos discernir, mas nós estamos com os nossos corações rasgados, porque sabemos que o Senhor nos capacitará. Confiamos na tua obra, e nós saímos daqui, meu Pai, desejosos, queimando para nos mover alinhados com essa fé. Senhor, obrigado porque isso é um caminho sem volta. Obrigado porque as pontes são quebradas. Meu Pai, obrigado porque nós manifestaremos essa fé de maneira viva, para a glória do teu nome. Obrigado por nos justificar com o teu sangue, Jesus, mediante a nossa fé. Nós não confiamos no que fazemos, confiamos no que o Senhor fez na cruz do Calvário. Mas a partir daqui, saímos entendendo que se o Senhor nos posicionou, nós agiremos segundo o lugar que o Senhor nos posiciona. Estamos assentados contigo nas regiões celestiais. Assim nós saímos daqui posicionados para agir e viver para a glória do teu nome, Senhor. Assim oramos a ti, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, meu irmão.